Vamos a um exercício ao qual envolve as forças estudadas. Sobre uma caixa de massa 120 kg, atua uma força horizontal constante F de intensidade de 600 N. A caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 2 metros por segundo, e tenha a mesma orientação da força, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser de. Então, nosso problema ele quer saber qual é o valor do coeficiente de atrito cinético. Por que cinético? Porque a caixa está em movimento, ou seja, sabemos que a força, esse 600 N aqui, essa retinha aqui, ela é maior do que o coeficiente de atrito, porque ele está em movimento. Então, a partir desses dados aqui, vamos tentar descobrir qual é esse coeficiente de atrito ao qual se opõe ao movimento. O coeficiente de atrito é determinado pela segunda lei de Newton. Consideramos a força-peso, a peso é a massa pela gravidade, e a força de atrito, a qual o coeficiente a força de atrito ela é dada pelo coeficiente de atrito vezes a força normal. A força normal, como ela é ao contrária a força-peso, força normal é a força-peso, como uma é ao contrário à outra, podemos dizer que elas se anulam. Então, vamos lá. A força resultante que atua sobre o bloco é igual a massa vezes a aceleração. Quem são as forças resultantes? Nós temos a força aplicada na caixa, que é os 600 N, e menos a força de atrito. Por que menos? Porque uma está contrária à outra. É igual a massa vezes a aceleração. Vamos desmembrar aqui a equação da força de atrito. Então vai ficar assim, a força de atrito menos, quem é a força de atrito? É o coeficiente de atrito vezes a força normal, igual a massa vezes a aceleração. Pegando essa força aqui aplicada sobre o bloco, esse F, e colocando para o outro lado da igualdade, ele vai ficar assim. Ou seja, ele está positivo, ele vai negativo. Então, o coeficiente de atrito, que já estava aqui, vezes a força normal é igual à força menos a aceleração. Aplicando a regra do menos 1, você percebe que a força ficou positiva. Porém, todo esse conjunto aqui ficou negativo. Você multiplicou todo esse lado da igualdade por menos 1. E esse lado aqui também, porque ele estava negativo. Então, o que estava positivo ficou negativo. Com isso, nós vamos desmembrar quem é a força normal. Eu falei que a força normal ela representa a força peso, então a força peso automaticamente ela é a força normal. Então a força normal é a massa vezes a gravidade. Fazendo isso, vamos desmembrar a força normal. Coeficiente de atrito repete. Quem é a força normal? Massa vezes a gravidade. Igual o F, minha força, menos a massa vezes a aceleração, que é o que nós queremos encontrar, a aceleração do bloco. Agora vamos aplicar os dados que nós temos. Força de atrito aqui. E quem é a minha massa, a massa do bloco? 120. Qual é a minha gravidade dada lá no problema? É 10 metros por segundo ao quadrado. Igual. Qual é a força aplicada sobre o bloco? 600 menos minha massa 120 e a minha aceleração que o meu problema deu, ao qual o bloco recebe quando começa a movimentar, é 2. Multiplicando esses termos, vamos lá, o coeficiente de atrito aqui, e 120 vezes 10, 1200, igual, repete o meu 600, menos 120 vezes 2, 240. Repete o meu coeficiente de atrito, e eu vou pegar o 120 e passar para o outro lado da igualdade. Já feita essa subtração, 600 menos 240, 360 dividido para o meu 120 que veio para esse lado da igualdade, ficou 360 dividido para 120. Ou seja, o meu coeficiente de atrito é igual a 0,3. Ou seja, o coeficiente de atrito aqui da superfície e a caixa é 0,3. Ok, pessoal?